Bom dia. Então, agora a gente vai começar falando sobre a taxa marginal de substituição técnica, a TMST. Ela é um conceito econômico utilizado na teoria da produção para medir a relação de substituição de dois insumos na produção de um bem. Ela informa a taxa ela informa a qual insumo deve ser substituído por outro, mantendo na mesma quantidade de produção. E também a TMS ela é calculada como a razão entre a variação marginal da quantidade de um insumo. Por exemplo, a gente pode falar aqui do trabalho e capital. E a variação marginal da quantidade entre um insumo, por exemplo, terra ou máquinas, que a gente pode colocar como insumo na TMST. E essa variação marginal, ela representa mudança infinitesimal, a gente pode falar isso, em um insumo em resposta a uma alteração infinitesimal na quantidade de outro insumo. E assim ela mantém a quantidade produzida constante. A gente pode. Agora vou mostrar um pouquinho da parte numérica e interpretar um pouquinho os resultados da TMST. Então, essa aqui é a parte numérica da TMST. Então, a gente pode interpretar esse resultado, a gente pode falar que aqui que a gente pode falar que suponha que temos uma função de produção, que descreve a quantidade. Aqui, ó, a função de produção, ela descreve a quantidade de um bem produzido, que é o Q, em função da quantidade de trabalho, que é o L, e de capital, que é o K. E ela expressa dessa seguinte forma, aqui. Aí depois, aqui a gente tem a TMST do trabalho em relação ao capital. E ela é calculada pela derivada parcial de Q em relação a L, dividida pela derivada parcial de Q em relação a K. Vamos supor que estamos interessados na TMST quando o L ele é igual a 100 e K é igual a 400. Então, a gente vai fazer essa derivada, a gente faz toda essa conta com L igual a 100 e K igual a 400. Aí, com isso, a gente faz isso e a gente acha os resultados, que é 1 e 2,5. Aí, quando a gente acha esse resultado, a gente calcula a TMST, que vai dar igual a aproximadamente 0,4. Mas então, o que esse 0,4 ele traz para a gente de interpretação? Então, nesse exemplo, a taxa marginal de substituição técnica, TMST, é aproximadamente 0,4, como a gente pode ver aqui. Isso significa que para manter a quantidade produzida constante, a empresa deve substituir 0,4 unidades de trabalho por uma quantidade adicional de capital. De forma mais simples, a empresa deve reduzir a quantidade de trabalho em 0,4 e aumentar a quantidade de capital em uma unidade para manter a mesma quantidade de produção. Isso mostra a relação de substituição entre trabalho e capital na produção do bem em questão. Então, essa é a interpretação da TMST numérica. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o custo marginal de produção e o produto marginal de substituição, o CMG e o PMG. Então, esses dois conceitos econômicos, eles são importantes e utilizados na teoria da produção e na análise do custo em receitas de uma empresa. Então, primeiro a gente vai falar sobre o CMG, e o CMG ele representa o custo adicional de produzir uma unidade adicional de um bem ou serviço. Em outras palavras, a gente pode dizer que ele informa
quanto o custo total da produção aumenta ao produzir uma unidade extra do bem, uma unidade a mais. Vamos supor que a empresa ela produz 10 unidades, aí a empresa vai lá e passa a produzir 11 unidades. Então ele quer saber o quanto que aquela produção daquela unidade a mais ela vai custar para a empresa. E o CMG é calculado pela derivada do custo total em relação à quantidade produzida. E geralmente o custo marginal é importante. Então a gente pode falar que o custo marginal ele é importante para as empresas tomarem decisões de produção e determinarem o nível de produção ótimo para maximizar seus lucros. Agora a gente pode falar um pouquinho também sobre o produto marginal de produção, PMG. O PMG ele é o aumento adicional na quantidade produzida, quando um insumo ele é aumentado em uma unidade, mantendo todos os outros insumos constantes. Ele mede também a produtividade adicional de um insumo específico na produção de um bem. O PMG ele é calculado pela derivada da quantidade produzida, que é em relação à quantidade de insumo utilizado, por exemplo, trabalho e capital. E o produto marginal ele é crucial para entender como a adição de mais unidades de determinado insumo afeta a produção e, portanto, pode auxiliar também na alocação da eficiente de recursos. Agora a gente vai interpretar um pouquinho os resultados numéricos do CMG e do PMG. Então, agora interpretando de forma numérica, suponha que essa seja a função de produção de uma empresa, onde o K é a quantidade produzida, o Q é a quantidade produzida do bem, o L é a quantidade de trabalho utilizado e o K é a quantidade de capital utilizado. Agora, para a gente calcular esse custo marginal de produção e o produto marginal de substituição, a gente coloca que o L ele é igual a 100 e o K é igual a 400. Primeiro a gente vai fazer o custo marginal de produção, CMG. Então, para calcular o CMG, a gente, que é o custo marginal de substituição de produção, custo marginal de produção, não é de substituição não, desculpa pela palavra que saiu automático, substituição. A gente tem que pegar calculando a derivada e substituindo os valores. Então, aqui a gente calcula a derivada e substitui os valores. Então, a gente substitui os valores para calcular a derivada parcial. Depois que a gente calcula a derivada parcial, a gente vai e acha esses valores, que são o quê? Que a gente pode interpretar esses valores que a gente acha por meio do CMG pela derivada que a gente faz, substituindo os valores, que, igualzinho nesse resultado aqui, a gente pode interpretar esse resultado como: quando a empresa produz 100 unidades do bem, o custo marginal de produção ele é aproximadamente 6,305 unidades monetárias. Então, a gente achou isso no custo marginal de produção. Agora, no produto marginal de produção, o PMG, a gente também vai utilizar a mesma função da empresa e a gente vai calcular como? A gente vai calcular também fazendo a derivada parcial e substituindo os valores, que a gente acha o valor de 6,305, também esse valor.
Então, a gente pode dizer que quando a empresa utiliza 100 unidades de trabalho, o produto marginal de produção é aproximadamente 6,305 unidades do bem, não unidades monetárias. E também, interpretando melhor essa conta numérica, a gente pode dizer que tanto o custo marginal de produção quanto o produto marginal de produção são numericamente iguais, ambos aproximadamente 6,305 unidades do bem, coisa em que a gente pode ver que deu igual. Isso sugere que a empresa está operando no ponto em que o custo adicional de produzir uma unidade adicional é igual ao ganho adicional na produção por uma unidade adicional de trabalho. Isso pode ser um indicativo de eficiência na utilização dos recursos, pois o custo e a produção eles são equilibrados para maximizar o lucro nessa condição, mas pode ter outras condições que não vão ser assim. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ponto de tangência entre a isoquanta e a isocusto. Então, a gente pode dizer que ele é um ponto entre onde as duas curvas elas se encontram, ou seja, eles são tangentes uma à outra. E quando esse é um ponto importante, por quê? Porque ele representa uma situação de eficiência de produção, em que a empresa ela está produzindo o máximo possível com o menor custo. Então, isso é o ponto de tangência da isocusto com a isoquanta. E o significado do ponto de tangência a gente pode colocar como, primeiro, eficiência na produção, como eu tinha falado. A gente pode dizer que o ponto de tangência entre a isoquanta e a isocusto, ele representa a combinação de insumos que maximizam a produção para um dado nível de custo. E nesse ponto, a empresa, a gente pode dizer, ela está usando seus recursos de forma eficiente. Pois não é possível, a gente pode dizer que não é possível aumentar a produção sem aumentar o custo ou reduzir o custo sem reduzir a produção. Então, não tem como fazer isso. Então, ela mostra pra gente uma combinação de insumos que maximizam a produção e isso traz uma eficiência na produção. E também a minimização de custo. O ponto de tangência também ele é um ponto em que a gente pode dizer que a empresa ela está produzindo com o menor custo possível para que o nível da produção ele seja da produção desejado. Isso ocorre por quê? Porque se a empresa ela se mover-se para qualquer outra combinação de insumos, pode dizer assim, outra combinação de insumos ao longo da isocusto. O custo aumentaria para alcançar o mesmo nível de produção. Então, portanto, o custo da tangência ele representa a minimização de custos. Em resumo, a gente pode dizer que o ponto da tangência entre a isocusto e a isoquanta ele é uma condição de equilíbrio, em que a empresa ela está otimizando a relação entre custo e produção e alcançando a máxima de produção possível para o dado custo ou o menor custo possível para o dado nível de produção. Então, é basicamente isso, esse ponto de tangência entre a isocusto e a isoquanta.